Olá! Na aula passada, nós vimos o que é um sistema e conhecemos o projeto guia do semestre, o sistema de gestão da biblioteca do IFB. Hoje, nós vamos entender como o desenvolvimento de um software é organizado ao longo do tempo, o ciclo de vida e as principais formas de organizar esse trabalho, as metodologias de desenvolvimento. Vamos começar pela pergunta central. O que é, afinal, o ciclo de vida de software? É a sequência de fases pelas quais um software passa, do início ao fim da sua vida útil. E uma metodologia de desenvolvimento é a forma como uma equipe organiza e executa essas fases. Em qual ordem, com qual flexibilidade e com que documentação. Vamos passar por cada uma dessas fases, uma de cada vez. Levantamento de requisitos. É quando a gente descobre o que o sistema precisa fazer, conversando com quem vai usá-lo. Análise. É quando a gente organiza e detalha esses requisitos, entendendo as regras do negócio. Projeto, ou também design, é quando a gente decide como o sistema vai ser construído por dentro. A arquitetura, as telas, o banco de dados. Implementação é a fase de escrever o código de fato. Os testes é quando a gente verifica se o que foi construído funciona e atende aos requisitos. Implantação é colocar o sistema para rodar de verdade no ambiente do usuário final. E manutenção é a fase mais longa de todas. Seria corrigir problemas, ajustar e evoluir o sistema depois que ele já está em uso. Para fixar essas fases, pensa na construção de uma casa. Primeiro, o arquiteto levanta o que a família precisa. Quantos quartos, quantos banheiros. Isso é requisito. Depois vem a planta detalhada. Isso é projeto. Depois os pedreiros erguem a casa. Isso é implantação. Depois vem a vistoria antes da entrega. Isso é teste. A família se muda e isso, então, já seria a implantação. E moradia dentro. Sempre vai ter um reparo, uma reforma. Isso é manutenção. Nenhum software escapa dessa lógica. Pensa rápido na fase de manutenção. É raro um sistema ficar pronto para sempre? Guarda essa ideia, ela explica por que boa parte do trabalho de um analista de sistemas acontece depois que o sistema já está no ar. O que muda entre uma metodologia e outra não são as fases em si. Na verdade, elas sempre existem, de um jeito ou de outro. O que muda é a ordem, a forma como elas são executadas. E é isso que a gente vai ver agora, com 3 formas diferentes de organizar esses mesmos conjuntos de fases. O modelo cascata é a forma mais antiga de executar essas mesmas fases que acabamos de ver. Cada uma só começa quando a anterior termina completamente, em sequência linear e sem volta. Como a cachoeira, a água só desce e nunca sobe. Vamos passar pelas fases do jeito que a cascata organiza. Primeiro, definição de requisitos. Tudo que o sistema vai fazer é decidido aqui, e só aqui. Depois, projeto do sistema. A arquitetura inteira é desenhada sem nenhuma linha de código ainda. Depois, a implementação. Agora sim, o código é escrito do início ao fim. Depois, testes. Só depois de tudo implementado é que se testa o sistema inteiro. E por último, operação e manutenção. O sistema entre uso. É só aí que o cliente vê o resultado funcionando pela primeira vez. Vamos ver isso, imaginar isso então, com o nosso projeto guia. Se fôssemos fazer um sistema de gestão da biblioteca do IFB em cascata, seria assim. Primeiro, todos os requisitos do sistema inteiro, o empréstimo, reserva, multa, o cadastro, tudo mapeado de uma vez. Depois, todo o projeto do sistema. Seria montada toda a arquitetura completa. Depois, toda a implementação, meses de código sem o bibliotecário ver nada rodando. Só no final, depois de requisito, projeto, implementação e testes inteiros, o bibliotecário verá o sistema funcionando pela primeira vez.
Bom, qual que é a vantagem? É simples de entender e documentar, cada fase tem o seu começo e o fim bem claro. A desvantagem é que o cliente só vê o sistema pronto no final. Arriscado se um requisito foi mal entendido lá no início, porque o erro só aparece muito tempo depois, quando já é caro corrigir. Pensa, se o bibliotecário só descobrisse no dia da entrega que se esqueceram de incluir o controle de multas, quanto trabalho teria de ser feito nesse modelo? Guarda essa pergunta porque é exatamente o problema que o próximo modelo resolve. Em vez de rodar as fases do ciclo uma única vez, do requisito lá até a manutenção, o modelo incremental repete esse mesmo ciclo em miniatura, a cada incremento. Então, o sistema é dividido em pedaços, os incrementos. Cada incremento é uma parte funcional entregável, não é o sistema inteiro, e passa pelo próprio mini ciclo de vida. Requisitos daquele pedaço, projeto daquele pedaço, código daquele pedaço e testes daquele pedaço. Vamos ver como isso fica para a biblioteca do IFB, incremento por incremento. Incremento 1, cadastro de livros e usuários. Passa pelo miniciclo completo. Requisitos, projeto, código, testes e já é entregue funcionando ao bibliotecário. Incremento 2, empréstimos. De novo, o mesmo miniciclo. Requisitos, projeto, códigos e testes, construído em cima do que já existe e entregue. Incremento 3, reservas e multas. Mais uma vez, requisitos, projeto, código, testes, fechando o sistema. Repara a diferença para a cascata. Aqui, depois do incremento 1, o bibliotecário já está usando uma parte real do sistema, o cadastro, enquanto o incremento 2 nem começou. Isso é resultado parcial mais cedo. A grande vantagem do incremental. Lembra da pergunta que ficou lá da cascata sobre esquecer o controle de multas? No incremental, se um requisito do incremental 3 mudar, isso não obriga a refazer o incremento 1, que já está pronto e em uso. O erro fica tão contido numa fatia pequena, não no sistema inteiro. O Scrum é uma forma concreta do incremental que vimos. Cada sprint é um miniciclo, requisitos, projeto, código, testes, que entrega um incremento. Só que agora com papéis e rituais bem definidos organizando o trabalho. Vamos passar pelas peças do Scrum, uma a uma. Product Backlog é a lista priorizada de tarefas. Tudo que o sistema ainda precisa ter ordenado por importância. Sprint Planning é a reunião onde a equipe define o que entra na próxima sprint, puxando os itens mais prioritários do backlog. Sprint com Daily Scrum é o período de execução de 1 a 4 semanas, onde a equipe se reúne rapidamente todo dia, o Daily Scrum, para alinhar o progresso. E incremento entregável, que é o resultado da sprint. É uma parte do sistema pronta para uso, exatamente como os incrementos que vimos no modelo anterior. Os papéis por trás disso. Product Owner, quem decide o que é prioridade no backlog, o time de desenvolvimento que constrói o incremento e o Scrum Master. O Scrum Master é o papel que mais confunde, então vamos com calma. Ele não é chefe de ninguém, ele não manda no que entra no sprint. Isso é papel do Product Owner. O Scrum Master cuida do processo, não do produto. Na prática, ele faz 3 coisas. Primeiro, remove obstáculos. Então, se o time trava esperando acesso a um servidor ou aprovação de alguém, é o Scrum Master que corre atrás e desbloqueia isso. Segundo, ele protege o time de interrupção e de pressão externa, fora de hora, para a equipe conseguir focar na sprint. E terceiro, ele garante que os rituais aconteçam de verdade, que o Daily Scrum seja rápido e objetivo, que a Sprint Planning realmente aconteça antes de começar a trabalhar. A gente pode pensar nele como um facilitador, quase como um guardião do processo. Ele cuida para a máquina do Scrum rodar bem, sem travar. Voltando para a biblioteca do IFB.
Imagine que o Product Owner é o próprio bibliotecário-chefe, priorizando o backlog. Na Sprint Planning, a equipe decide o que a próxima sprint entrega, que seria um modo de empréstimos, o mesmo incremento 2 que a gente viu. Durante 2 semanas de sprint, daily scrums todo dia, é aí que entra o Scrum Master. Se o time de desenvolvimento fica travado porque ainda não recebeu acesso ao banco de dados da biblioteca, é o Scrum Master que resolve essa pendência, sem precisar codificar nada ele mesmo. Se o bibliotecário-chefe começa a interromper o time toda hora, pedindo mudanças no meio da sprint, é o Scrum Master que também entra e organiza isso, pedindo para essas mudanças entrarem no backlog para a próxima sprint, em vez de bagunçar a atual. No final, o incremento em empréstimos está pronto e entregável, só que, diferente da cascata, se no meio do caminho o bibliotecário-chefe perceber que as multas são mais urgentes que as reservas, o Product Owner reprioriza o backlog para a próxima sprint. É essa flexibilidade de reordenar o que vem a seguir que a cascata simplesmente não permite. Fique ligado nesse ponto porque é importante. As metodologias ágeis não eliminam a necessidade de levantar requisitos e modelar com um ML. Elas mudam o ritmo, a ordem em que isso é feito, não a necessidade da análise em si. Você vai continuar precisando entender requisitos, desenhar diagramas, pensar em classes, só que em fatias menores, repetidas a cada sprint, em vez de tudo de uma vez lá no início. Então vamos falar agora de como isso se aplica ao nosso projeto guia do semestre. Ao longo do semestre, vamos desenvolver análise e projeto da biblioteca do IFB de forma incremental. Cada aula acrescenta uma camada, requisitos, depois casos de uso, depois classes, depois comportamento. Por que incremental? Porque você usa, aula a aula, o que já construiu, sem precisar dominar o ML inteiro antes de começar. Erros de entendimento aparecem cedo, numa camada pequena, muito mais fáceis de corrigir do que se aparecessem só no fim do semestre. Exatamente o problema que vimos lá na cascata. E ao final, você vai ter um projeto completo, construído peça por peça, não entregue de uma vez. Isso também reflete a prática real do mercado. Raramente um analista projeta um sistema inteiro de uma vez só. O trabalho é sempre construído em camadas, revisado e refinado. Agora, uma pergunta honesta que talvez tenha passado na sua cabeça. Por que a gente não segue o Scrum à risca aqui na disciplina, já que acabamos de estudar ele? A resposta é bem simples. O nosso semestre tem um calendário fixo, com datas já marcadas para cada aula. Não existe uma repriorização real de backlog, porque a ordem dos assuntos já está definida do início ao fim. Então, os papéis e os rituais do Scrum, tipo Sprint Planning ou Daily Scrum, não teriam função de verdade numa sequência de aulas assim. Mas isso não tira nada do seu aprendizado. A base do Scrum é justamente essa construção incremental, camada por camada, e é exatamente isso que você vai praticar aula a aula até o fim do semestre. Para fechar, uma retomada rápida do que vimos hoje. Vimos o que é ciclo de vida de software e suas fases típicas. Comparamos o modelo cascata, rígido e sequencial, com o modelo incremental, de entregas parciais, usando sempre a biblioteca do IFB como exemplo para comparar os dois lado a lado. Conhecemos os fundamentos do Scrum, as sprints, backlog e os principais papéis. E entendemos que o projeto guia do semestre será construído de forma incremental, aula a aula. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre a parte de requisitos, a engenharia de requisitos, já aplicada à biblioteca do IFB. Não esquece de fazer a atividade 1.2 lá no NEAD. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelos meios de comunicação já disponibilizados na sala. Um abraço.